Nesse vídeo você vai ver que essa menina teve a mediunidade de vidência dela aberta para que ela visse com os olhos espirituais, porque você não vê com os olhos físicos quando a vidência é aberta. Ela viu os espíritos no prostíbulo. Naquela noite, ela retornou ao clube de strip e viu uma coisa que jamais havia visto antes. Era como se tivessem aberto uma grande cortina e eu vi muitos demônios espalhados por todo o canto. Estavam sentados nas cadeiras, estavam em pé, andando por ali, estavam se divertindo comigo. Foi como se Deus tivesse me mostrado como eu vivia. Stephanie Taylor, uma jovem marginalizada e repleta de feridas em suas emoções. Vamos ver como ela conseguiu deixar as drogas e a prostituição e ter sua vida transformada. Até hoje eu me lembro bem do dia que eu tive que ir para aquele bar de striptease e eu tive que tirar a minha roupa. Fazer aquilo foi uma coisa horrível. Stephanie Taylor tinha 18 anos, morava sozinha e tentava ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. Uma conhecida disse a ela que poderia ganhar muito dinheiro fazendo striptease num bar. Numa boa semana, se trabalhasse vários dias, poderia chegar a ganhar $2.000 ou até mais que isso. Como é que esta jovem terminou trabalhando num clube de striptease? Isso começou em casa. Eu fui violentada quando era pequena por um familiar e isso aconteceu quando era criança. Sempre me arrastava pelos cabelos, da entrada até dentro de casa. Só via maldade à minha volta. Agora eu sei que aquelas agressões e tantas ofensas eram apenas uma pessoa muito carente. Aos 16 anos, Stephanie estava tentando preencher essas carências com maconha e álcool. Ela ia a festas rave que duravam a noite toda, onde começou a utilizar anfetaminas e êxtase, uma droga viciante que provoca alucinações. Usando drogas e bebendo, realmente afastava a minha mente de todos os sofrimentos e do que sentia lá dentro de mim. Estar cercada de pessoas em festas era mais fácil que encarar ou enfrentar a minha vida como realmente era. Foi quando Stephanie saiu de casa para ir morar com umas amigas e iniciou sua nova carreira como uma stripper. O dinheiro começou a aparecer. Stephanie achou que estava vivendo uma boa vida. Mas tudo isso mudou quando um homem a seguiu até a casa dela tarde da noite. Eu estava muito assustada porque não havia ninguém lá comigo. Aquele homem estava batendo na minha porta com bastante força, era insistente. Eu comecei a pedir a Deus para me ajudar. Senhor Jesus, não me deixe morrer. Eu comecei a dizer essas coisas, sem saber o que estava falando. Ele realmente estava me protegendo. Mais tarde, ela descobriu, naquela noite, o homem que a seguiu até em casa invadiu um apartamento no mesmo prédio e atacou uma mulher. Ele esfaqueou, estuprou e ela foi encontrada na banheira. Foi quando eu parti. Quando voltei para casa, eu soube. E pela primeira vez, eu fui a uma igreja. No final do culto, durante a hora do ministério, o Espírito Santo dirigiu uma palavra a ela me utilizando e eu disse o nome dela. E aquela era a primeira vez que eu a via. Eu fiquei surpresa. Aquela pessoa chamar o meu nome e dizer aquelas coisas. Ela contou como saí da escuridão e cheguei à luz do Senhor por uma razão divina. E utilizou aquelas palavras proféticas. Foi quando o Senhor entrou no meu coração. No começo, Stephanie não estava pronta para entregar sua vida a Deus. Ela voltou à igreja inúmeras vezes. Então, um domingo, o apelo de Deus foi forte demais para resistir. Aquela mão dilacerava o meu coração. Meus pés começaram a se mover. E eu estava sentada pensando aqui dentro. O que acontece? O que está fazendo, Stephanie? Porque era muito rebelde. Eu era má comigo. E acabei lá no altar, dizendo a oração da salvação. Eu sei que naquele dia aconteceu uma transformação. Mas a transformação estava incompleta. Naquela época eu comecei a usar êxtase. Tomava 2, 3 comprimidos num dia. E comecei a dançar de novo. Durante esse período, ela conheceu Lance. Quando eu conheci a Stephanie, eu vi algo diferente nela. Quanto mais eu a conhecia como pessoa, quem ela era, mais me atraía conhecê-la, saber o que ela estava fazendo. Stephanie queria desesperadamente se livrar do estilo de vida que vivia. E então, finalmente, ela procurou por aquele que poderia ajudá-la.
Eu comecei a orar e a pedir a Deus, Senhor Jesus, eu não quero estar nesse lugar. Não quero usar essas drogas, não quero ser uma viciada, eu não quero uma vida como esta. Logo, Deus atendeu às orações de Stephanie. E eu liguei a televisão no meu quarto e lá estava o Clube 700. Parecia que Pat Robertson estava falando exatamente para ela. Entre tantas lindas palavras, estar envolvida num trabalho que não gosta, estar envolvida num estilo de vida que eu sabia ser errado e que eu deveria me afastar daquilo e que hoje Deus estava me chamando para sair disso tudo. Stephanie acreditou que Deus havia falado com ela, mas ela precisava ter certeza de que era verdade. Naquela noite, ela retornou ao clube de strip e viu uma coisa que jamais havia visto antes. Era como se tivessem aberto uma grande cortina e eu vi muitos demônios espalhados por todo o canto. Estavam sentados nas cadeiras, estavam em pé, andando por ali, estavam se divertindo comigo. Foi como se Deus tivesse me mostrado como eu vivia. Stephanie sabia o que deveria fazer. Ela foi à igreja. Havia uma grande batalha acontecendo dentro de mim. Era como se eu literalmente sentisse a escuridão crescendo dentro de mim. Eu lembro de ir até a frente. Eu nem sei como cheguei até lá. E lembro das pessoas se aproximarem e orarem comigo. Lembro do pastor orar por mim. E naquele momento, Deus me libertou de todos os espíritos e de toda a força maligna que sempre estiveram lá comigo, mas eu quis abrir a porta. Desta vez, Stephanie assumiu um compromisso total com Deus. Foi de verdade e foi para sempre. O Senhor mostrou para o que Ele havia me chamado, para ser usada como exemplo para outros que estão na escuridão. Nós somos capazes de romper aquelas correntes, capazes de falar de vida. E é isso que Jesus é, um doador de vida. Deus não deixou nenhuma área da vida de Stephanie sem ser tocada. Ela e Lance, o homem que a amou apesar do jeito que ela vivia, se casaram. Então, Deus deu a ela uma nova dança, uma nova canção. Há uma canção maravilhosa chamada Minhas Vidas Resgatadas. Eu a interpreto. Lembro de ouvir essa canção que diz muito pra mim, é poderosa. Diz tudo aquilo que eu havia largado, tudo que eu havia passado e como Deus havia transformado a minha vida. Deus havia preenchido as carências na vida de Stephanie, que o álcool, as drogas e o dinheiro não poderiam jamais preencher. E o amor dele por ela a transformou. Eu vi a escuridão em que ela estava desaparecer e vi a luz ungida pelos olhos sagrados que Deus colocou sobre ela. Se entregar a vários homens, se entregar às drogas, se entregar às coisas deste mundo vai te levar à escuridão. E Deus te criou para se entregar a Ele. Ele quer a sua felicidade, quer se mostrar a você e revelar quem Ele é. Ele é seu Pai. E nunca irá te abandonar. Os braços dele estão abertos e prontos para te aceitar. Os espíritos viciados em sexo, igual nós, porque o espírito é a pessoa sem o corpo, depois que morre. Então, esses espíritos viciados em sexo, quando ele morre, ou ele vai para a colônia espiritual e se trata desse vício e não cuida desse vício como aqui, e segue o caminho do bem, ou ele não quer largar o vício e fica em cima das pessoas que são viciadas em sexo aqui. Isso em qualquer tipo de vício, é a mesma situação. E, no caso, eles ficam nos prostíbulos, ficam atiçando a sexualidade das pessoas ainda mais. Uma coisa muito perigosa é o casal ter fantasias sexuais, que isso atrai espíritos inferiores, que faz com que eles tenham vontade cada vez maior de fazer coisas erradas e se afundar. Então, ela viu no prostíbulo ali os espíritos presentes ali, a espiritualidade abriu a evidência dela para que ela percebesse esses espíritos das trevas lá, que um dia, lá no futuro, vão se recuperar. De tanto cansado de sofrer, vão acabar indo pelo caminho do bem. Mas foi muito interessante essa parte que mostra a atuação da espiritualidade em qualquer religião, seja evangélica, espírita, católica. Os espíritos querem fazer a pessoa progredir em qualquer religião. A jovem Stephanie tentou ser feliz à sua maneira e só encontrou frustração e dor. Como Stephanie, milhares e milhares de pessoas hoje buscam a felicidade nos lugares mais improváveis de encontrá-la. Ao invés de vida, encontram morte.
morte dos sonhos, da esperança, morte da alegria. Os olhos estão abertos, o coração está pulsando, elas caminham, mas são como zumbis. A depressão se instala e muitas vezes a morte se concretiza quando tantas tiram a própria vida. Mas Jesus diz em sua palavra: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitos que leem este versículo pensam se tratar de uma vida que ainda está por vir, uma vida após a morte. Mas Jesus aqui se referiu à vida de uma maneira completa, vida plena aqui e para sempre. Quando eu escolho caminhar à minha própria maneira, baseada nos padrões deste mundo, mais dia menos dia eu vou descobrir que este é um estilo de vida vazio e superficial. Mas se eu tomo para mim o estilo de vida que foi apresentado por Jesus, obedecendo à vontade de Deus e aceitando a sua soberana direção, aí sim, eu vou usufruir de uma vida abundante, completa, plena e eterna. Um dia eu me cansei de viver longe do meu Criador. Então me voltei para Ele e lhe entreguei o volante da direção da minha vida. Desde então, eu nunca mais fui a mesma. E estou aqui para te encorajar e dizer que tem valido a pena viver. Cada segundo, a vida que Deus, através de Jesus Cristo, conquistou para mim, tem valido a pena viver. E você também, se quiser experimentar uma nova vida, então ore comigo. Vamos orar? Ó Deus e Pai, meu Criador, eu me volto agora para Ti e te entrego a minha vida, a direção, Senhor, de todos os meus atos, de tudo que eu quero fazer, de todos os meus sonhos, de todos os meus projetos. Eu coloco agora nas Tuas mãos totalmente a minha vida. Entra, Jesus, no meu coração e muda tudo o que precisa ser mudado. Transforma o meu caráter, moldando em mim o Teu caráter e cumpre assim a Tua vontade e os teus projetos para mim. Em nome de Jesus. Amém.